Oi, meu nome é Bianca Yumi, eu faço medicina na Unicamp, sou da turma 61 e hoje eu vim contar para vocês como foi a minha jornada até a aprovação no vestibular de 4 faculdades aqui de São Paulo. Tudo começou em 2018, eu sempre fiz escola pública aqui de São Paulo, aqui em Jundiaí, na cidade que eu moro, e eu nunca tive pretensão de fazer faculdade. A escola que eu fiz no ensino médio era integrada ao técnico, eu fazia técnico de computação. Então, minhas pretensões eram sair do ensino médio e atuar nessa área. Mas o que aconteceu é que durante o curso eu não gostei dele, então o que eu queria fazer era virar tatuadora. Por eu não querer fazer vestibular, eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, eu era completamente leiga. Eu não sabia o que significava aquele monte de sigla, eu não sabia o que era faculdade, diferente de faculdade, universidade, completamente leiga. Não sabia de nada até o segundo ano do ensino médio. Mas alguma coisa mudou. Eu decidi que queria fazer psiquiatria, que era uma área que eu gostava, eu achava muito interessante, gostava muito da área, me interessava muito pela área, eu pesquisava, estudava sozinha, assim, durante meus períodos livres, e acabou que eu acabei pegando gosto pela coisa. Quanto mais eu estudava sobre, mais eu me encantava pela área. Então foi mais ou menos no meio do segundo ano que eu decidi que eu ia fazer medicina. Falei, não deve ser tão difícil assim, vou fazer medicina. Eu nunca precisei estudar muito para ir bem nas matérias da escola. Passei uns perrengues assim com equação de segundo grau e tal, mas eu nunca precisei de fato sentar e me dedicar muitas horas estudando para aprender um assunto. Até porque eu não tinha interesse de ser a melhor da sala, nem nada do tipo. Eu só queria passar de ano, me livrar da escola o quanto antes e trabalhar. Aliado o fato de eu não estudar com o fato de eu só ter estudado em escola pública, a partir do momento que eu peguei um simulado para fazer de vestibular, foi um choque de realidade muito grande. Eu não sabia responder nada, tinha tido uma parcela ínfima dos assuntos que caem. Então eu comecei a estudar por conta própria. Então durante o ano de 2018, enquanto eu fazia o segundo ano do ensino médio, eu procurei estudar sozinha, assim, no período da tarde. Como era integrado ao técnico, era integral. Então eu tinha poucas horas da noite para estudar. Eu estudava bem pouco também. Eu só fui entender o quão difícil ia ser quando eu prestei de treineira o vestibular. Eu fiz o Enem, e, se eu não me engano, eu fiz a USP ou a Unicamp, eu não lembro, só fiz esses dois. E quando eu recebi minha nota, eu percebi que não vai ser tão fácil assim. Durante o terceiro ano, eu já sabia que eu queria fazer medicina, então eu comecei a prestar mais atenção nas aulas, comecei a aproveitar mais o que eles ofereciam lá na ETEC. Era uma escola muito boa, acho que ainda é, então eu comecei a aproveitar melhor as aulas. No final do terceiro ano, eu prestei de novo vestibulares, eu aumentei a quantidade de vestibulares que eu prestei, então foi Enem, Unicamp, USP, e eram as que eu conhecia. Prestei, não passei. Em 2020, eu decidi que ia fazer cursinho. Fiz uma prova de bolsa, com muito medo de não conseguir arcar com os custos, porque é caro. Meu pai virou pra mim e falou que ele ia conseguir pagar o cursinho se eu conseguisse uma bolsa de X%. Eu fiz a prova de bolsa aqui na minha cidade e eu consegui a bolsa que eu precisava para poder fazer o cursinho, né? Esse primeiro ano de cursinho, eu estava muito emocionada. Eu não sabia a hora de parar. Começava a estudar às 7, só ia parar às 10, 11 horas da noite, sem parar, direto, para preencher todas as lacunas que ficaram durante o meu ensino na escola pública. Eu estudava muito, via todas as aulas do cursinho, fazia todos os exercícios do livro, não deixava passar um. E assim eu fui preenchendo os vazios da minha grade curricular. O que aconteceu foi que no final do ano eu prestei todas as paulistas. Eu fiquei conhecendo outras faculdades públicas de medicina aqui em São Paulo, né? Então eu prestei USP, Unesp, Unicamp, FAMEMA, FAMERP, Unifesp e o Enem. Fiz todos esses durante 2020. E tem um detalhe, né? 2020 foi o ano da pandemia. O cursinho eu fiz um mês presencial e o resto foi tudo online, por causa da pandemia. Então tinha mais essa. Eu não podia sair de casa, ninguém podia sair de casa, né? Quarentena, o estresse do dia a dia, o medo constante de pegar essa doença. Então teve
mais esse fator atrapalhando, além de toda a pressão de precisar suprir todas as deficiências de matéria que eu tive. Bom, chegou no final de 2020, prestei os vestibulares e não passei. Tinha melhorado muito de 2019 para 2020, com certeza. Eu já estava mais ciente das matérias, eu conseguia ler as questões e entender de que assunto que era, mas mesmo assim não foi o suficiente, eu não passei. Durante 2021, eu ia fazer cursinho de noite e ia procurar trabalhar de dia. Durante 2019, eu tinha feito cursinho específico para medicina. E durante 2020, eu decidi que eu não ia fazer mais voltado para medicina. Eu ia fazer um extensivo mesmo. O que aconteceu é que meu namorado, ele também estava querendo prestar medicina. E ele foi fazer uma prova de bolsa por um cursinho. E eu fui fazer a prova junto com ele. Porque eu falei, tem oportunidade, ele já tá indo, eu vou junto com ele, né? Sem pretensão nenhuma. E aconteceu que eu consegui uma bolsa de 100% nessa. E então eu fiz esse cursinho. Mas devido a 2020, né? Que eu me desgastei muito emocionalmente, tanto por causa da pandemia, quanto por causa de ficar estudando sem parar das 7 às 10 da noite. Incessantemente, isso acabou me desmotivando muito. Além disso, não ter passado nem perto da nota de corte, eu fiquei desmotivada. Então, os 6 primeiros meses de 2021, eu não estudei quase nada, eu não conseguia estudar, eu não conseguia me concentrar. E no meio do ano, eu decidi dar um basta nisso e fui atrás de cuidar da minha saúde mental. Me ajudou, então eu fui ganhando motivação de novo aos pouquinhos e voltei a estudar durante o segundo semestre de 2021. Chegou no final do ano e eu também não passei. Eu já estava meio conformada quando eu não passei de novo, porque tinha prestado no segundo ano, no terceiro ano, em 2020 e agora em 2021. E eu não tinha passado nenhuma dessas vezes, então já foi 4 reprovações. Então eu já estava um pouco conformada, ainda que eu estivesse triste. Em 2022 eu decidi que ia fazer tudo diferente. Tinha percebido como em 2 anos de cursinho os assuntos eram os mesmos, até as piadas dos professores eram as mesmas, então eu achei que não valia a pena gastar mais dinheiro para mais um ano de cursinho. Eu decidi que ia fazer bem diferente. Eu comecei a trabalhar em um emprego de meio período, em telemarketing. Ele ia das 8 da manhã até umas 2, 3 horas da tarde, se eu não me engano. E depois que eu saía do expediente, eu ia para uma biblioteca perto do trabalho, eu ia andando, fazia um exercíciozinho, né? E na biblioteca eu estudava. Eu mudei também minha estratégia de estudos. Antes eu fazia tudo que o cursinho propunha, então eu via as aulas, eu fazia os exercícios da aula, fazia os exercícios de revisão, fazia tudo, eu tentava zerar os livros. E são muitos livros, e não é assim que funciona. Não é quantidade que significa qualidade, né? É o que todo mundo fala. Então eu mudei completamente minha estratégia. Eu até ganhei uma bolsa de 100% na mesma rede de cursinho, só que de São Paulo ou Campinas, eu não me lembro agora. Então eles disponibilizavam simulados, então eu usava bastante desses simulados deles, mas eu não usava muitas aulas. Acho que as únicas aulas que eu assistia desse cursinho era de filosofia, porque era o que eu tinha mais dificuldade, e gostava da aula, então assistia. Mas de resto eu paguei uma plataforma online. Plataformas online são bem mais baratas, né? E eu fui usando os bancos de questões dessa plataforma. O jeito que eu estudava era pegar os simulados de cada aula. Diferente dos simulados de cursinho tradicionais, eles não pegavam o simulado como se fosse um vestibular. Esse cursinho de plataforma, ele disponibilizava 10 questões a cada assunto que você terminava e era um pequeno simulado. Eu não via as aulas teóricas, eu ia direto para esse simulado. Se eu acertasse 80%, que é mais ou menos a nota de corte de todos os vestibulares para medicina, eu passava a aula, eu não assistia, eu precisava otimizar meu tempo. E se eu acertava menos, 79% que seja, eu via o assunto tudo de novo. E aí eu passava para exercícios, para ficar forte naquilo que eu estava com deficiência, né? E assim eu fui estudando usando a plataforma do cursinho online. Além disso,
eu decidi que queria desfocar um pouco dessa coisa de vestibular. Além de estar cansada daquela rotina exaustiva de só estudar uma coisa só, o vestibular estava saturado. Eu fui tirar minha CNH. Eu estava usando o dinheiro que eu estava trabalhando para pagar minha CNH, que sempre foi meu sonho dirigir. Eu estava muito ansiosa para aprender a dirigir. Então, trabalhava, tirei minha CNH e, além de tudo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de francês que o governo aqui da minha cidade disponibilizava gratuitamente. Disponibiliza ainda, né? Por sorteio, eu consegui passar no sorteio, então eu estava fazendo aulas de francês. Então, eu fiz muita coisa, mas mesmo assim não estava cansativo psicologicamente. Porque eram coisas diferentes e eu me desvinculava um pouco de só ficar no negócio de vestibular. Meus tempos livres, eu aproveitava os tempos livres, eu não ficava preocupada sobre ter que estudar ou não. Pegava, sentava na frente do computador e ficava vendo vídeo. Eu respeitava meu horário de almoço, respeitava meu horário de janta. E no meio do ano de 2022, eu parei de trabalhar para me dedicar exclusivamente ao vestibular. Mas mesmo sem o período de trabalho, eu continuava só estudando um pouco entre aspas, né? Eu estudava algumas horas, mas nada comparado ao que eu tinha feito nos anos anteriores. No final do ano, eu dei muita importância para a revisão. Então, basicamente, o ano 2022 foi baseado em simulados e revisões. Foi o que mais me ajudou a descobrir onde eu estava errando, a procurar acertar onde eu estava errando, para quando chegasse no vestibular eu conseguisse responder tudo e ficasse satisfeita com o meu desempenho, né? Fiz todos os vestibulares paulistas mais uma vez, viajando para São Paulo para fazer Guarulhos. Não é uma viagem muito grande, né? Dá pra ir de carro, assim, algumas horas. Eu sei que tem gente que vem de várias partes do Brasil pra fazer esse tipo de vestibular. Mas enfim, prestei todas de novo. Na virada do ano, 2023, saiu a primeira lista de aprovados, foi da FAMERP. Eu não tinha passado na primeira chamada, mas eu lembro de que o meu nome estava em segundo lugar na lista para a segunda chamada. E eu tinha quase certeza que eu ia passar na FAMERP, porque a lista roda bastante. Então eu fiquei muito feliz com isso. Eu já tinha falado para os meus pais e estava meio que certo de que era a FAMERP que eu ia fazer, porque foi que eu estava prestes a entrar mesmo, né? Pouco tempo depois, a Unicamp soltou a lista de convocados. Era para ela postar essa lista no dia seguinte, mas ela adiantou o resultado. Na ocasião, eu estava na casa de uma tia minha, a gente estava cozinhando, a gente ia comer o sushi que a gente fez em casa. E eu lembro que eu estava mexendo no celular enquanto esperava ela terminar de montar os sushis e eu vi que alguém tinha postado que a lista tinha saído. E a Unicamp sempre foi meu sonho. Eu queria a Unicamp desde que eu estudei um pouco mais sobre os vestibulares, sobre as faculdades, e eu fiquei simplesmente encantada com a Unicamp. Então, quando fiquei sabendo que a lista tinha adiantado, eu já deu até taquicardia. Eu abri o celular, entrei na aba de candidatos e fui ver a lista de convocados. Só que quando eu entrei, eu vi o meu nome lá, mas depois eu li direito e na verdade era convocado para fazer a segunda prova e não convocado para matrícula. Então eu tive um pequeno infarto e depois eu fui atrás da lista mesmo. E quando eu vi o meu nome do lado do aprovado em medicina, eu não sabia o que sentir. Primeiro que eu não estava acreditando. Na verdade, eu continuei sem acreditar que tinha passado até o dia que eu fiz a matrícula e tinha me colocado no grupo de WhatsApp dos calouros. Até então eu não acreditava que eu tinha passado. É uma sensação muito surreal, gente. É indescritível. Eu achei que eu ia ver meu nome de aprovado nos aprovados e eu ia gritar, ia chorar, ia comemorar, mas não foi isso que aconteceu. Tudo que aconteceu foi eu ler meu nome lá, ficar atualizando a página e procurando alguma pegadinha, porque eu não estava acreditando que eu tinha passado. E a ficha só foi cair muito tempo depois. Às vezes eu tô na faculdade agora, tô no segundo ano, e ainda não acredito que eu passei. Às vezes cai a ficha enquanto eu tô no meio de uma aula, eu falo, caraca, eu tô fazendo medicina. Bom, então deixei a FAMERP de lado. Nada contra a FAMERP, mas Unicamp tinha meu coração. E
foi uma comemoração enorme lá em casa, né? Meus pais ficaram super felizes. Lembro que a gente abriu até champanhe. Foi assim que eu passei. Mais tarde eu descobri que tinha passado também na FAMERP, né? A lista rodou. E eu passei também na Unesp e passei na FAMEMA. Passei nessas 4. Mas eu optei pela Unicamp mesmo. O que eu queria passar com esse vídeo é pra falar pra vocês não desistirem. É super clichê. Todo mundo fala que se você quer muito alguma coisa, se você sonha com alguma coisa, você não pode desistir dessa coisa. Mas na prática é muito difícil. Especialmente quando você tenta por vários anos seguidos e você vê que você não está evoluindo, ou então às vezes você acaba indo um ano pior do que você tinha ido anteriormente. Eu tive essa sensação quando eu fiz o Enem de 2022. Foi o ano que eu fui aprovada, né? Para 2023. O Enem de 2022 me deixou completamente abismada. Porque eu tinha ido muito mal. Não extremamente mal. Eu fui bem, mas não bem o suficiente para medicina. Eu tinha decaído de 2021 para 2022. Minha nota da redação caiu muito. Eu tinha tirado 960 na redação de 2021. Em 2020 eu tinha caído vários pontos disso. Então eu fiquei completamente triste. Eu tinha certeza que eu não ia passar. Mas aconteceu tudo isso e eu consegui me matricular. Então se você está prestando vestibular agora pela primeira vez, ou se você já está há muito tempo nessa caminhada e já está pensando em desistir, estou aqui para falar para você que não é sobre desistir, é sobre como você vai mudar as suas estratégias. Se você está fazendo a mesma coisa durante vários anos, fazendo o mesmo cursinho durante vários anos e está vendo que não está dando certo, não tenha medo de assumir um outro tipo de rotina, um outro tipo de estratégia de estudos. Aprender a estudar também faz parte de passar no vestibular. Você não pode mentir para si mesmo também e falar eu mudei algumas coisas, mudei minha estratégia e falar assim, eu vou atrás dos meus erros e fazer por obrigação e você não sentir que você está aproveitando mesmo essa estratégia sua. Você se sente desmotivado, procura conversar com pessoas que estão na mesma situação que você. Se você não conhece ninguém, não tem problema, no YouTube mesmo tem muita gente falando sobre seus relatos, como este vídeo aqui. Tem várias formas de você procurar se motivar e continuar em frente. Eu lembro que quando eu estava desanimada, eu ficava procurando esses vídeos no YouTube sobre minha aprovação no vestibular, como fui aprovada. Esses vídeos de motivação mesmo, e realmente me motivava. Tem um vídeo muito bom aqui no YouTube de alunos de medicina que eles fizeram sobre o curso de medicina da Unicamp. Eles mostram todas as estruturas da Unicamp, assim, por onde eles passam durante a graduação. E aquilo ali me motivou demais. Vocês podem fazer isso. Não pensem, não tem aquela ideia errada de que quanto mais eu estudo, mais próximo do meu sonho eu estou. Não é assim que funciona. É óbvio que você precisa estudar bastante, mas é com qualidade também, é saber o que estudar, otimizar seu tempo e, acima de tudo, priorizar seu lazer e sua saúde também. O vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e é isso, gente. Não desistam do sonho de vocês. Se eu conseguir, você também consegue.